Você está ouvindo o Guia de Terror, versão em podcast. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Guia de Terror, a versão podcast do velho e bom Guia de Terror, que desde 2008 existe trazendo informações sobre filmes que chegaram ao Brasil, que foram lançados oficialmente no Brasil, filmes de terror, e que estão disponíveis hoje no streaming, na TV, no cinema, e em DVD, e talvez alguns que estejam fora de catálogo, mas que passaram pela televisão e ficaram na memória das pessoas, especialmente na minha, que sou o editor, e o produtor do conteúdo deste espaço. E hoje eu quero falar com vocês sobre alguns títulos que a A2 Filmes está trazendo neste final de março, nessa reta final aqui de março. Hoje, o dia que eu estou gravando e lançando este episódio é dia 21 de março de 2024. E hoje chega aos cinemas um filme de terror chamado Alice no País das Trevas, que a A2 Filmes coloca em muitas salas aqui no Brasil e que obviamente em breve vai estar também chegando às plataformas de locação digital e depois por assinatura, enfim, a vida tradicional de um filme aqui no Brasil. O filme Alice no País das Trevas, ele surge como se fosse uma releitura do clássico As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, que já virou filme, já virou desenho, enfim, é uma história que muita gente conhece, sobre as aventuras da Alice depois que ela inicia uma jornada, digamos, psicodélica, pela Terra das Maravilhas, por Wonderland, E aqui, a gente, apesar de ter esse conceito de que o filme é uma releitura, da história, o pessoal se engana, Eu sinto muito em trazer esse spoiler para você que ficou interessado ou interessada em ver uma versão de terror do clássico, Aqui a gente tem uma história paralela que corre junto com a história da Alice original, Aqui temos Alice, uma moça que acabou de perder a família, acabou de ter os pais mortos num incêndio e ela é a única herdeira do que a família tinha. E ela acaba, por ser menor de idade, eu imagino que seja isso, porque no filme eles não dizem isso, mas a gente percebe que o serviço social acaba encontrando a avó, a mãe da Alice, e finalmente, depois de muitas tentativas, coloca as duas juntas, E a Alice é levada pela sua avó, a Beth, para morar numa casa antiga da família chamada Wonderland, ou Terra das Maravilhas, ou Mundo das Maravilhas, Você que decida a melhor tradução para você. O fato é que o Wonderland é um casarão velho caindo aos pedaços, que você olha para ele assim, ele tem aquela cara de um lugar que tem um passado nefasto, um passado não tão bom, porque realmente o ambiente é escuro, é sujo, enfim. Mas a Alice ali não tem muito o que fazer, ela não tem mais ninguém no mundo, apenas a avó, a única parente dela restante, e elas acabam se reencontrando, tanto que a Alice nem chama ela de vó, porque ela não tem uma relação com a garota, Então a Beth e a Alice começam a se conhecer pela primeira vez ali e começam a conversar. A Beth conta para Alice que aquela casa foi a morada do próprio Lewis Carroll no começo do século XIX, antes dele escrever o clássico, E que o nome do lugar veio após eles saberem que o Carroll foi inspirado pela vida dele ali naquela região, naquela casa especificamente, a chamar de Maravilha, Então a casa acabou ganhando o nome de Wonderland graças ao próprio autor. Então ali começam as referências, E a Beth também diz para Alice que o nome dela veio por causa do livro. A referência do nome é literária. E elas começam a conversar sobre as relações familiares e tal,
mas a Alice acabou de chegar, então elas decidem que elas têm tempo ainda para poder pôr o papo em dia e se conhecerem como neta e avó. Então a Alice vai descansar, vai explorar a região, mas a avó diz para ela claramente que ela não deve ir para a floresta, né? Claro, não deve ir para a floresta, porque lá tem coisas ruins. A Alice vai explorar, fica curiosa para conhecer a floresta, não vai para a floresta, mas subitamente, depois de um jantar com uma sopa tradicional da família delas, né, a Alice começa a passar mal, vai se deitar e a gente vê que a avó, né, a Beth, dá para a neta um chá, que a gente vê ela claramente ali pondo algo que a gente não sabe o que é, né, no chá. E dá o chá para a menina. E aí a menina se deita lá queimando em febre e a Beth vai começar a ler para ela a história da Alice no País das Maravilhas. E em pouco tempo a Alice começa a ter pesadelos envolvendo personagens do conto do Lewis Carroll. Só que são personagens de terror, obviamente, né? Porque estamos falando do País das Trevas aqui. Então, a conexão entre o original, né, do Lewis Carroll com esse filme que é dirigido, produzido e escrito pelo Richard John Taylor, que eu vou dizer um pouco mais sobre ele daqui a pouco, né? É buscar, pescar essas referências enquanto ele coloca a Alice do filme para vivenciar esses pesadelos que são muito reais. E é claro que conforme os pesadelos vão acontecendo, ela vai se conectando com personagens, não só do livro, mas inspirados no livro, claro, mas que tem uma história com a casa, com a família e, consequentemente, com a avó dela ali, que no fim acaba tendo uma conexão com tudo o que aconteceu, inclusive com a morte dos pais da Alice, né? Não vou dar spoiler mais, eu vou parar por aqui sobre a história e eu vou falar um pouquinho mais sobre o Richard John Taylor, que é um diretor britânico que não tem muitos filmes conhecidos aqui no Brasil. Há 2 filmes, já lançou um filme anterior dele chamado A Bruxa do Gelo, inclusive eu assisti e eu escrevi sobre ele aqui no blog, né, na parte de texto. Talvez eu possa gravar essa crítica, essa leitura que eu fiz do filme. E eu gostei do filme, tá? A Bruxa do Gelo é um filme bastante divertido. E assim como Alice no País das Trevas, tem uma fotografia escura, imagens de natureza sombria, assim, melancólica, muito bem feitas. Assim, as imagens são muito bem feitas e tal. Tem um outro filme do Richard John Taylor que vai ser lançado pela A2 diretamente no digital, chamado A Outra Face de Dorian Gray. E hoje, curiosamente, né, dia 21 de março, a Elite Filmes está lançando um outro filme do Taylor chamado A Caçadora de Auschwitz, que também tem como atriz, uma das atrizes principais, né, a Rula Lulenska, que faz a Beth, né, no Alice, aqui no País das Trevas, a avó da Alice, e que ela é a antagonista do filme, e no caso aqui você percebe que a atriz tem uma parceria com o diretor, então eles têm diversos filmes, inclusive A Bruxa do Gelo, né? Ela também faz. E falando sobre a Lenska, né? Rula Lenska é o nome dela. Ela é uma atriz britânica que já tem uma carreira bastante extensa, que inclusive ela fez filmes como O Heróico Covarde, Queen Kong, a Rainha Kong, né? Um filme dos anos 70. E a gente talvez não conheça muito a história dessa atriz, mas ela já vem com uma certa experiência. Então ela traz para o filme esse peso teatral, esse peso de uma atuação mais consistente, né? Em contrapartida, a gente tem a Alice sendo vivida por uma jovem britânica também, chamada Lizzie Williams, e que ela faz a sua estreia justamente nesse filme. Então, eles colocam ali, basicamente, né, porque o filme inteiro é sustentado nessa convivência, digamos assim, entre a Alice e a Beth.
e temos uma atriz novata e uma atriz experiente. Então a troca entre elas é muito interessante. E particularmente eu gostei do filme, tá? Eu gostei dessa interação, eu gostei dessas referências. Quando você se despe, né? Se você se livra dessa conversa de que Alice no País das Trevas é um remake, uma releitura do Alice no País das Maravilhas, e você absorve o filme como sendo um paralelo à história e um conto de terror que traz elementos do Lewis Carroll, o filme fica muito mais agradável, muito mais divertido, muito mais interessante de você consumir. Tá? Então é isso, o que eu tinha para falar sobre Alice no País das Trevas era isso. Quem tá distribuindo esse filme aqui no Brasil é a A2 Filmes, mas quem trouxe esse filme para a A2 Filmes foi uma produtora chamada High Flyers, que é britânica, e ela tem um monte de filmes de terror, tem filmes de aventura, filmes de drama, enfim, filmes russos bastante também, sendo distribuídos aí pelo mundo, tá? Então era isso que eu tinha para falar. Agora eu vou falar com vocês sobre um outro título que a A2 traz de terror, mas que não sai no cinema, ele vem diretamente para locação digital, que é o filme Viagem Sombria. Bom, o filme Viagem Sombria, ele é um filme britânico também, como eu disse, né? E ele se passa basicamente numa floresta que fica na região montanhosa lá nos Highlands da Escócia. E a premissa do filme é um grupo de amigos que está viajando para fazer uma caminhada lá, um hiking, né? Uma caminhada pela montanha para chegar até uma cabana antiga que a jovem Rona, que seria a principal, né, a protagonista do filme, costumava caçar com o pai dela anos atrás, né? Então eles são dois casais, depois que se tornam 6, né? Junta-se mais uma moça e um outro rapaz que é ali da região, tal, e eles vão fazer esse passeio. Chegam numa região ali perto, ficam num pub, num hotel, aí tem um clima romântico, tem um clima de hostilidade entre algumas delas. Claramente surge uma rivalidade entre a Rona e uma outra moça, né? E temos os conflitos todos ali, né? Ciúmes entre os casais e tal. Bom, a caminhada finalmente começa. Eles têm uma noite ali um pouco estranha, acampados no meio da floresta. E vale lembrar, assim, vale ressaltar a questão estética do filme, né? Essa fotografia do filme, ela é muito, muito bonita, assim, porque ela é sombria, claro, porque o filme tem uma cor fria, né? Meio escura, tal, e tem muitas imagens de drone do alto, assim, mostrando as árvores de cima e tal. Então é muito bonito, assim. Eu gosto desse tipo de paisagem, então para mim foi muito agradável, né, dentro de um filme assistir. Bom, retomando a história do filme, eles entram na floresta, eles acampam na floresta, e essa primeira noite deles ali dentro do acampamento, ela é muito tensa, porque esses rapazes, né, eles têm uma rivalidade entre eles, e as moças também têm. Então, quando um casal e o outro se cruzam ali e acontece um flerte e tal, no dia seguinte eles já se estranham e aquele clima de diversão acaba. E numa dessas discussões entre os rapazes, um deles acerta um soco bem dado na cara do outro. Esse rapaz que levou o soco cai, perfura a perna num galho de árvore e sangra até morrer ali. Os outros 5 que sobram, obviamente, entram em pânico, né? E a Rona, ela tem os traumas dela, porque a relação dela com o pai não era boa. Aquela floresta ali especificamente é uma área em que ela sofreu muito, porque o pai dela brigava muito com ela, enfim. Eles não entram tanto em detalhes nesses traumas, pelo menos sem dar spoiler, né, pra vocês. Mas a moça, ela tem crises de pânico ali no meio das árvores, tal. Ela entra em desespero, chora, tal, e enfim, quando acontece esse acidente, uma das pessoas que está ali, né, no grupo, ela
tem uma experiência militar, né? Uma das moças. Então ela faz ali alguma coisa, tenta ajudar, mas não consegue. Né? Então tem um morto, tem um outro rapaz lá, o que causou a morte, apesar de ser acidental, né? Fica desesperado e eles precisam ali resolver o que vão fazer. Claro que se fosse uma comédia, um drama, qualquer coisa, eles não iam fazer isso, mas ali no caso eles resolvem dar fim no cadáver e seguir com a viagem para ir embora de lá, porque, né, já deu o que tinha que dar. E no final das contas, né, se você espera que o filme tenha algum detalhe sobrenatural, alguma coisa monstruosa, não é, tá? O Viagem Sombria, ele é um filme que é totalmente centrado nos conflitos entre as pessoas. E a gente tem claramente, desde o começo do filme, muito definido quem são os centros, né? Quais são as duas pessoas que vão antagonizar uma outra dentro do conflito. Né? A Rona, que é a principal, né, do filme, ela é a protagonista, e nós temos uma outra pessoa que logo se identifica que vai ser a oposta a ela e vai provocar todo esse incidente aí dentro da trama, né? Dentro da viagem que eles estão fazendo ali, e que tudo muda depois do incidente em que o rapaz morre. Então dali pra frente a coisa desanda e esse conflito emerge e a gente tem aí uma perseguição. Então o filme ele tem bastante ação ali no meio da selva, da floresta, né? Ele tem bastante disputa, ele tem suspense, então é um filme bastante dinâmico. Não é um filme que vai ficar estático no mistério da floresta, não. Ele é um filme ágil. Então ele tem um começo que parece um filme tradicional, de jovens que se dão mal na selva, ali na floresta e tal, mas aos pouquinhos ele vai ganhando tons dos traumas de cada um, das histórias de cada um, e quando os opostos ali se colocam e colidem, e quem sobreviver ali no final teve sorte. Tá? Então Viagem Sombria já está disponível para locação digital, provavelmente nas plataformas principais que você está acostumado ou acostumada a alugar. E se você não for alugar neste momento, né, eu sugiro que sim, porque é um filme bastante legal, bastante divertido e vale a locação, tá? Vale você comprar o ingressinho ali para você assistir, mas ele em breve deve estar disponível no Prime Video ou em alguma outra plataforma, tá? E para acabar esse episódio, que já está com quase 20 minutos de duração, fica a dica para você que gosta de filme de terror, ou filme de ação, ou filme em geral, né, que está aqui passando de curioso ou de curiosa, né? A A2, ela tem um canal de filmes gratuito no YouTube chamado Filme Plus. E é um canal que deu cria, digamos assim, ele tem uma série de outros derivados, como o canal Action, o canal Family, o canal Emotion, tem o canal brasileiro também, com filmes brasileiros, ou seja, cada um desses canais tem conteúdos focados em um tipo de público. Então, se você gosta de terror e ação, o Action é para você. Se você gosta de comédias românticas e dramas, o Emotion é para você. Se você gosta de filmes religiosos ou desenhos animados, o Family é para você. Se você gosta de filmes brasileiros, qualquer que seja o gênero, o CineBR é para você. E o canal central Filme Plus tem um pouco de tudo, tá? Então fica a dica, filmes de terror, principalmente, que é o que eu gosto, tem bastante, né? E é de graça, você só tem que ir lá e assistir. Então, vamos terminar o episódio de hoje agora com as dicas do Alice no País das Trevas chegando aos cinemas, Viagem Sombria chegando ao streaming e o canal Filme Plus de graça para você ver em qualquer lugar, a qualquer hora, sem pagar um tostão a mais por isso. A gente se fala então no próximo episódio. Tchau!